Hoje no Repórter MD eu converso com a Adriana Bender. Ela é psicanalista, terapeuta emocional, coach e hipnoterapeuta. E o assunto é dependência digital. Afinal, você não consegue sair das mídias sociais e não larga o celular? Confere a entrevista. Adriana, nessa sua experiência, cada vez mais frequente essa preocupação das pessoas dessa relação com a tecnologia, com as mídias? Então, Ana, é um mal desse século, né? Na verdade, um mal dos últimos anos, desde que houve um boom da tecnologia e com isso um crescente de jogos eletrônicos, redes sociais, essa super interação com o virtual. E aí, como tudo que vem de bom também traz alguns malefícios, o que acontece? Acabaram se criando modalidades novas de dependência, digamos assim. Então, a dependência digital, ela vai desde o ponto extremo, que são aquelas pessoas que são viciadas, por exemplo, em jogos eletrônicos. Independente do tipo de jogos. Independente do tipo de jogos. Desde aquele que está jogando algo que parece tão assim, mais tranquilinho, uma fazendinha, uma colheita feliz. Candy Crush é uma coisa assim. Até aquelas pessoas que passam muitas horas seguidas na frente de uma tela de computador, jogando. Tem jogos de guerra, tem jogos de estratégia, existe uma certa quantidade de quantidade de jogos. E o que acontece com isso? A gente está falando de uma coisa extrema, são aquelas pessoas que passam tanto tempo na frente de uma tela que elas não param para se alimentar direito, para fazer higiene pessoal. Param de trabalhar, estudar. Param de trabalhar, param a interação social. E existem casos extremos, que já foi até noticiado, de pessoas que negligenciaram os filhos a tal ponto. Tem um filme, de jogar. Sobre isso, que uma criança morreu. Exatamente. Então, e aí a gente tem uma sequência disso. E tem os dependentes digital, que são os dependentes do dia a dia. Quando que você percebe que você está passando do limite com relação à tecnologia? Vamos lá. 10 da noite, você está com seus amigos em algum lugar, você fica checando seus e-mails, né? Tem gente que não interage. Quantas vezes a gente vai em restaurante e vê o casal e cada um com seu um celular. Smartphone, exatamente. Quando começa a te trazer prejuízo no seu dia a dia, na sua convivência social, né? Hoje, quando a gente chegou aqui, nós estávamos conversando, alguém disse assim, eu acordo e saio da cama com o celular, vou pro banheiro. Esses primeiros minutos do seu dia deveriam ser de despertar, né? De você cuidar de você, da sua higiene, não só da sua higiene física, como da sua higiene mental. Se você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o seu smartphone e começar a acompanhar o que está acontecendo nas mídias sociais, ler jornal e tudo isso, você não deu tempo para o seu organismo acordar de verdade. Talvez essas pessoas acordem e esquecem de dar um bom dia para a pessoa que está do lado. Então, esses são pequenos sinais. E aí tem a questão dos adolescentes, né? Os adolescentes, porque é uma fase em que naturalmente eles gostam, por exemplo, de jogos, de desafios. E quando tem tão fácil acesso, porque um jogo num celular, hoje quase todo adolescente tem celular, é muito fácil. É música, é jogos, rede social, aplicativo de mensagens que eles trocam o tempo todo. Existe até recentemente, saiu uma reportagem sobre isso, que os jovens estão desenvolvendo um problema de coluna porque eles passam muito tempo nessa posição. Nossa. E aí, como você disse dos casais, você já deve ter notado também, famílias em que está pai, mãe e o adolescente com o celular. Sim, né? E tem muitos, você falando de família, tem muitos restaurantes que a gente vai ver que a família, o pai e a mãe já leva pro bebê, pro piquititi, com um tablet já para ele ficar jogando, para deixar os pais com mais tranquilidade para jantar. Essa é uma outra questão. É um alerta também, né? Que é o seguinte, vamos lá, e aí os pediatras que estiverem nos vendo vão poder falar melhor a respeito disso, mas esse exemplo que você está usando, ele é muito bem-vindo, porque um bebê nessa fase oral, que a gente chama, que é 1 ano de idade, né, eles estão aprendendo a se alimentar, e aí você coloca um tablet, né, um celular na frente dele e fica alimentando a criança. O que isso pode ter a longo prazo? Um sério problema de disfunção alimentar. Porque ao invés dessa criança estar aprendendo nessa fase, você está tirando, porque você dá uma super estimulação para ela de imagem, de som, de cor,
e ela ignora os alimentos que ela está comendo. Ela não vivencia. Então, aquela você alimentação. atrapalha o desenvolvimento do seu filho com isso. Né? E aí, é óbvio que é muito controverso. Mas eu vou para um restaurante e vou deixar a criança... É uma criança, ela vai fazer algum tipo de bagunça, ela vai te dar um pouco de trabalho. E o que você chama bastante atenção é a questão da frequência, né? Da intensidade, da quantidade. Exatamente. Tudo que é equilibrado uma hora ou outra é uma questão que a gente está falando, sim, né? Em nós vamos algo aqui que é frequente, que é intenso. Exatamente. Nós não vamos pedir para você não dê smartphone para os seus filhos nunca. Não é isso. É ter um equilíbrio. Né? Existem casos extremos que as pessoas precisam ser internadas por conta de dependência digital. Dessa maneira? Existem clínicas hoje já que tratam especificamente de dependência digital, de dependência desse mundo virtual, e aí a pessoa chega a ter que tomar medicamento com acompanhamento de um psiquiatra. Aliás, se você acredita que você tem algum problema, procure um bom terapeuta, ele vai te avaliar. Se ele vê a necessidade de você passar por um psiquiatra, ele vai te encaminhar. Ou o caminho contrário, um bom psiquiatra também vai te encaminhar para uma terapia. Porque existe sim alguns casos em que a pessoa precisa de medicamento além da terapia. E Adriana, em relação à diferença entre homens e mulheres, tem diferença de comportamento digital? Tem uma diferença, não que não aconteça dos dois lados, mas os homens, os indivíduos de sexo masculino, normalmente eles se viciam mais nos jogos, né? Os meninos, os mais adolescentes aí, e até os adolescentes um pouco mais velhos, eles têm o que a gente identifica uma maior dependência nos jogos digitais, nos jogos de internet. Então eles ficam mais tempo jogando. Aí compram até aqueles, né, as ferramentas para poder o suporte, para poder fazer melhor. Exatamente. Coloquem televisão hoje, grande. Para você ter uma ideia, eles têm youtubers que fazem vídeos somente jogando e ganham muito dinheiro só jogando. Né? E isso incentiva de certa forma e aí, então os meninos têm mais essa característica. As mulheres, os indivíduos femininos, são mais ligadas às redes sociais, elas se viciam mais no uso de rede social. Então de ficar conferindo o Instagram, Facebook, mensagem. E aí tem os aplicativos também que as pessoas usam de namoro, e esses outros agora tem o Snapchat. Tinder, tem o tal de Tinder também. Tinder, que é um aplicativo de namoro. Se você pegar lá o seu Instagram, tem pessoas que gravam 100 vídeos no mesmo dia. 100 pequenos vídeos. E aí, existem dois indivíduos, o que grava o tempo todo e o que assiste o tempo todo. Então, quanto tempo do seu dia você está usando dedicado a essa pequena tela e a vida de outras pessoas E às vezes, Dri, a pessoa grava e não vive o momento. Eu vejo muito isso. Você vai para um show, uma coisa é mandar um trecho do show para compartilhar a sua emoção de estar ali. Agora tem gente que grava o show inteiro. Então ele está assistindo pela tela do celular, ela não está vivendo a emoção daquele momento. Exatamente. Tem até uma brincadeira que a gente faz em consultório, né? Fala, como você sabe como é que foi o show? Quando você assiste o seu Snapgram. Porque você realmente não viveu aquilo. Então, quando você sair com seus amigos, com a sua família, com as pessoas, deixa o celular de lado. Se você está indo assistir um show é porque provavelmente você gosta daquele artista. Então, perceba o que está acontecendo à sua volta. É claro que a gente gosta de compartilhar, isso é normal, né? Mostrar o que está acontecendo, mostrar alguns detalhes, alguma coisa. Mas se você ficar o tempo todo só mostrando para os outros, quem foi ao show? Você ou os seus fãs de internet, né? Os seus amigos de internet? E muitas vezes a pessoa vai percorrendo esse caminho sem necessariamente perceber que a questão dessa dependência, dessa necessidade de estar com essas mídias, está se agravando. É verdade. Quando percebe, já não consegue, enlouquece se o celular estraga. Sim. Ou se o celular está mais lento, ou fica sem. Você pode no seu dia a dia medir o seu nível de ansiedade quando você se afasta do seu smartphone, eu estou usando o smartphone, mas de repente tem computador e tudo aquilo. Tipo um teste. Por exemplo, você vai para academia, é o momento que você está cuidando de você, do seu físico, da sua saúde. Você vai ficar com o celular? Tá todo mundo colocando que tá na academia. Exatamente. Ou você faz caminhada na esteira e tá ali postando. Caminhada, né? Você tá lá fazendo, é um momento que deveria ser seu e você está o tempo todo no celular. Isso é um indício. Você escuta muito dos seus amigos, sai do celular,
E aí a gente saiu com o seu celular ou com você? Também são indícios. Se a sua família reclama muito, então esteja atento a esses momentos e a essas pequenas dicas que as pessoas te dão e comece a se afastar um pouco desse vício, dessa outra pessoa que está grudada em você, que é quase uma outra pessoa na mesa, né? Quando você sai e tem um smartphone ali, é como se tivesse mais um indivíduo, porque ela interage com todo mundo. E Adriana, você é terapeuta emocional, tem a questão dessa subjetividade, dessa emoção, como por exemplo, as pessoas que ficam tão ansiosas, posta, porque o que ela quer é ser vista pelos likes. Isso também reflete no emocional. Sim. Você recebeu uma paciente e falar assim, ai Adriana, eu tô triste porque eu faço as fotos mais maravilhosas e ninguém tá curtindo. Será que ninguém me acha bonita, me acha interessante? Aí está ligado a uma questão de segurança, né? Das pessoas serem... Hoje, nós vivemos num mundo onde a aprovação ela é muito importante, né? E por isso que as redes sociais são tão populares. Para que serve uma rede social, Cris? Para a gente postar alguma coisa para as outras pessoas verem e nos aprovarem. O que é o like lá, o coraçãozinho, o joinha? É uma aprovação, né? De que a pessoa gostou. Sim. E sim, existem pessoas que ficam tão ansiosas por essa aprovação que isso começa a interferir no dia a dia delas. Né? Entenda que se você gostou da foto para você gostou da foto, poste a foto, seus amigos se acharem legal vão curtir, mas isso não pode ser um balizador de bem-estar. Você não pode se sentir bem só se você tiver lá 500 likes na sua foto. E o interessante é que tem muita gente que compra like. Sim. Que tenta, acho que sim. Já virou um mercado. Você compra hoje nas redes sociais, você pode comprar seguidores, você pode comprar likes para suas fotos. E entenda, obrigado isso também, você é uma pessoa que ela precisa tanto dos likes, que aí ela começa a comprar para que outras pessoas vejam que elas têm. Porque às vezes é a questão, tem muito profissional que compra porque quer que tenha um Instagram de representatividade e poder vender a marca do outro. Mas tem outros que compram que são mesmo perfil físico mesmo, de pessoas físicas. Se você está indo por esse caminho, eu te aconselho, procure um terapeuta. Existem questões aí por trás. Você vai ser tratado da melhor forma possível e você vai chegar ao autoentendimento de que você não precisa disso tudo, ou se você precisa disso tudo, o porquê de você precisar. Então, procure ajuda se você perceber que está nesse caminho, que você vai viver mais em paz, a ansiedade vai diminuir. Então, existe uma série de coisas que podem ser feitas. E existe grupos assim, de discussão sobre isso, por exemplo, ou a terapia é muito individual? Ou ela é feita em conjunto, em grupo, para discutir, a minha linha de trabalho é individual e, como eu te disse, existem clínicas que tratam de dependência e tem clínicas que já têm tratamento para dependência digital. E aí sim é feito um trabalho em grupo, mas a priori o tratamento é sempre individualizado. Mesmo quando você está num tratamento de grupo nessas clínicas, existe um momento individualizado. Então, você tem que passar por um terapeuta, você vai ser avaliado, porque entenda, Cris, que atrás de uma questão existem outras questões. Então, o que levou isso a acontecer é muito individual. Então, você tem que vir até o consultório, passar por uma avaliação e a gente vai chegar na questão em que gerou isso tudo. Entendeu? Porque a questão, né, quando chega a situações muito intensas, pode aparecer aí um comportamento compulsivo? Sim, sim. Um comportamento compulsivo, de você, quando você está negligenciando a sua saúde, a sua higiene, a sua alimentação, a sua cada vez mais social. comum isso, né, Adri? Cada vez mais comum. Porque a gente vê que a temática, agora ela é levantada até mesmo em novelas, assim, no sentido, porque a novela acaba refletindo o dia a dia, né, das temáticas que vão chamar a atenção. Então a gente vê até em novela isso, como as mídias sociais, como os jogos, como essa relação com a tecnologia, ela está tão presente. E isso impacta em qualidade de vida. Diretamente, né? Diretamente. Quando você... porque veja bem, um momento que você perde, você está numa roda, vamos pegar um caso corriqueiro do dia a dia, você está numa roda de amigos, vocês estão discutindo um assunto, planejando uma viagem, qualquer coisa. Um minuto que você perde para você olhar algo que está em outro lugar, ou você postar algo, você perdeu a interação aqui, né?
Ou pior, de repente uma pessoa está tentando falar com você um assunto sério e você não dá atenção devida, ou você está no trânsito, que é um caso, né? Então, quando isso interfere diretamente na sua qualidade de vida. Pessoas que deixam de sair de casa, de interagir, de conviver com as pessoas ou de fazer alguma coisa porque querem jogar. E existe também os viciados em séries, que é uma modalidade nova. Sim. Que fica ao lado do... Você sabe que as TVs mais modernas, elas têm um dispositivo que elas desconectam depois de um tempo. Bom, o próprio... Eu assisto muita série na Netflix, mas eu tenho esse cuidado de não ficar. Então, eu assisti, aí não, amanhã eu não vou assistir. Eu fico curtindo aquele último capítulo que eu assisti. Porque, isso é ótimo. Porque aí eu fico absorvendo toda aquela informação, eu assisto Outlander, tem muita coisa de história, então eu fico, assim, degustando tudo que eu vi. Pra poder absorver tudo. Porque uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes a pessoa, ela assiste um monte de coisa, ela lê um monte de coisa, ela acessa todos os links que passam de notícia, mas é tudo superficial. Quando ela fecha a página, você pergunta o que você viu, ela não lembra mais. A questão da velocidade, da superficialidade, e ela não absorve. E eu percebo muito isso. Isso é uma questão entre os jovens também. Você tem crianças em casa, né? Então, se você descuidar, eles estão com a TV ligada e com o celular na mão. Sim. Então, eles não estão nem vendo, mas eles também não estão interagindo com o ambiente. Eu tenho um menininho de 3 anos, eu tenho uma filha adolescente e um menininho de 3 anos. Ele com 3 anos, ele pega o celular e já consegue liberar. Ele já vai no vermelhinho do YouTube, ele já sabe. E ele põe um desenho, ele assiste, ele volta, e ele sabe até pular anúncio. E não foi eu que ensinei, eu falei, o que é isso? Diz que pulando anúncio. Então, mas como a tecnologia, ela vem cada vez mais para facilitar. Isso não é ruim, isso é ótimo, né? Ele pode interagir. Só que coloca um limitador. Ele tem 3 anos de idade, ele ainda não sabe que ele olhar no relógio e falar assim, daqui uma hora eu tenho que parar. Você, como mãe, vai ter que colocar um limite. Olha, você pode assistir 4 vídeos, não sei, tô dando um exemplo. E aí a mamãe vai tirar o celular. Façam isso com seus filhos, de limitar o acesso, de limitar o tempo. O acesso a gente não consegue limitar, mas o tempo de permanência. E começa por você, né? A gente Exatamente. Começando pelo pai, pela mãe. Não dá pra você falar pro seu filho que ele não pode comer com o celular na mão, se você sai e vai pro restaurante e fica com o celular. Isso é uma coisa importante também, que pega um outro lado emocional, que teríamos que passar mais tempo aqui falando, exatamente esses momentos em família, sem celular, onde vocês estão realmente conversando. Existe uma pesquisa que foi feita por uma terapeuta canadense que revela que os adolescentes de hoje, que foram criados na era do celular, eles têm dificuldade, Cris, de ler expressões. E com isso, eles têm dificuldade de se comunicar no tete-a-tete. Por quê? Eles ficam tanto tempo falando e olhando para o celular e conversando pelo celular que eles não conseguem ler as expressões das pessoas. Então, é uma leva de pessoas aí, os adolescentes serão adultos daqui a pouco, que tem dificuldade de comunicação. E quem não se comunica acaba tendo grandes problemas no futuro. E muitas vezes, quando lhes é apresentado uma possibilidade de interação real, a gente vê retiros, passeios, vamos para Chapada, vamos para uma chácara, eles se divertem muito. Então, assim, é muito sério isso, porque quando se dá essa possibilidade, é um olhar que a família toda tem que ter em relação à dependência digital. Sim, sim. Hoje, quando a gente fala independência, é uma palavra pesada, né? O que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é uma coisa fora. Não, você tem isso no seu dia a dia, dentro da sua casa, talvez você não esteja percebendo. Então, incentive as pessoas a conviver. Incentive as pessoas que estão à sua volta a sair um tempo desse telefone, do computador. Faça isso de maneira saudável, para que você não perca o acesso, né? Porque é óbvio, hoje em dia a gente não vive mais sem o mundo digital. Mas não precisa ficar doente, né? Não precisa ficar doente, não precisa pagar um preço tão alto para ter acesso à informação e essa troca que a internet promove, que os meios de comunicação online promovem.